Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Manda pro seu amigo. Manda pro inimigo, para ele assistir e se converter também. E, gente, antes de tudo, falar para vocês que a gente está com 2 vagas de patrocinadores em aberto. Quem quiser ir abençoar o canal e manter a estrutura ativa para a gente continuar gravando e mandar, poder levar para vocês o que Jesus faz na vida das pessoas, é só entrar no Instagram nosso lá e mandar uma mensagem no inbox. E hoje a gente está com um casal de amigo aqui, que foi e é muito importante na nossa vida. Foi as primeiras pessoas a nos recepcionar na Poema. E hoje a gente teve o prazer de Jesus, né, proporcionar, porque os dois trabalham. E hoje casou de ser feriado, casou de ser quinta-feira e casou de ser o dia que a gente está gravando, porque a gente diminuiu um pouco aí o ritmo, por causa dos compromissos, mas... Deus fez tudo perfeito. Perfeito na hora certa, do jeito certo. Isso não tem dúvida. E eu queria agradecer de vocês estarem aqui hoje. Então, os nossos convidados de hoje é a Jaque e o Dani. O Jaco. O Jaco e o Dani, como eu sempre troco. Ou como dizia um amigo nosso, Jack Daniels. Jack Daniels, Verdade. Jack Daniels. Deixar vocês se apresentarem aí pro pessoal. Tudo bem, boa noite. Sou a Jaque do Dani. A gente tá, né? A gente é um pouco tímido, né? Nada, nem dói, fica sossegado. E a gente veio contar um pouquinho da nossa história. Isso aí, eu sou o Dani da Jaque. Gente, a gente tem de prática que começar da seguinte forma, né? Porque todo mundo gosta de saber como que foi essa entrada ali, né? A conversão e tal. A gente pergunta se já família, mãe, pai já trouxe dessa área, né, do cristianismo, ou se converteram. Como é que foi esse processo de vocês? Daí para frente é o que Jesus mandar, a gente vai conduzir. Fala primeiro. A minha família sempre foi essencialmente católica. Pai, mãe, os avós. E eu, um dia, quando eu era criança, eu visitei uma igreja batista e gostei muito do clima. Só que como meu pai era muito, na época ele era muito severo, ele falou, não, você não vai, e eu não quero que você vá para esse tipo de igreja. E nunca mais toquei no assunto. Aí eu conheci a igreja evangélica através da vida dela. Que quando a gente começou a namorar, ela frequentava uma igreja. Só que eu ainda era muito resistente a ir. Tanto é que eu levava ela na porta da igreja e ficava lá fora esperando, eu não entrava. Eu fiz muito isso. Eu não gostava, eu não acreditava, eu falava, mas cara, mas como assim? Vamos dizer assim, a mentalidade da igreja evangélica me assustava, que eu não entendia certas coisas, que sempre cresci vendo a igreja católica de uma maneira e a igreja evangélica de outra. Aí eu falei, cara, como assim, né? Eu não conseguia entender isso. Aí conheci a igreja evangélica através da vida dela. Depois, acho que em 2006, a gente começou a frequentar uma igreja juntos. Foi lá que a gente se converteu, se batizou, casamos. E lá que eu ouvi falar de Jesus. Vou falar assim, que eu ouvi falar de Jesus porque eu não o conheci de verdade, mas mais pra frente eu... É que a igreja católica até um bom tempo segurou a questão de falar de Jesus, né? Era muito Deus, né? E a igreja católica tem um padrão, né? E se você for ver a igreja, né? Os crentes é fora do padrão, né? Porque a igreja está tudo ali certinho, a igreja católica, panfletinhos. Se você for 20 anos na igreja, né? É a mesma pegada, né? Então o crente é meio fora do padrão, né? Então, você foi criado dentro do padrão, isso, né? Então me assustava muito. Eu também tinha esse mesmo problema. Minha mãe ia, meu pai, eu deixava os dois na igreja. Aí de vez em quando meu pai também chegava, meu pai tava pra fora, minha mãe pra dentro da igreja. Eram uns negócios assim. Então quando a gente vê uma coisa que é fora do padrão, de início assusta um pouco, né? A gente passou por isso também.
Sou eu. E você, como que você... Eu me converti. Eu também, minha mãe católica, né? Meu pai, minha mãe. Inclusive uma católica que fazia a gente ir pra igreja com a Bíblia embaixo do braço. Era surreal, só ia eu e minha irmã. Todo mundo sem Bíblia e nós duas com a Bíblia embaixo do braço. Mas a gente ia na missa, igual você falou. A gente decorou um negócio e ficava repetindo lá porque era legal, mas eu não conheci Jesus assim. Conheci Jesus tinha 9 anos, na Assembleia de Deus. Eu ia com a minha tia. A minha tia... A tia que te levava? Minha tia que me levava. Aí eu era criança, mas eu sentia algo muito diferente. Eu até falo que eu sentia como se o meu corpo levitasse, assim, sabe? Quando o pastor começava a pregar, a palavra entrava e fazia um sentido. Mas a gente vai crescendo e quem criava eram os meus pais, então acabou que eu não ia. Então fui embora, eu morava um tempo com a minha tia, fui embora e eu não ia mais. E por muitos anos eu não ia. Até que eu voltei aí numa igreja que até depois conheci o Daniel, aí a gente ia junto. Depois nós mudamos de igreja e na igreja que nós casamos, né? Sim. Mas é aquilo, a gente não conhecia, a gente não tinha relacionamento, a gente só conhecia falar, Jesus é bom, mas não tinha leitura, dizer, né? Não tinha nada, tinha leitura, palavra, não tinha relacionamento, né? Oração, nada. Teve alguma coisa que te marcou para você curar, se aprofundar nesse processo todo? Você fala aprofundar. É porque sempre tem alguém tem alguma coisinha, né? Então, no nosso caso, foi depois que nós nos separamos, porque nós nos separamos em 2016. Que daí eu fui embora. Já fui embora de casa com alguém. Mas esse período todo antes de 2016, vocês iam na igreja? A gente foi até 2010. Teve um período que vocês se afastaram. E a nossa igreja acabou. Caramba. Acabou, então, o pastor foi embora. Quando que vocês começaram aí? Em 2006, 2007. Então vocês ficaram até 2010, 4 anos. 4 anos. Casamos em 2009. Se converteram, batizou lá. Sim, casou. A igreja acabou em 2010. Aí a igreja acabou, vocês acabou junto. Aí então, cara, esse é o grande problema da gente, se apegar nas pessoas. A gente visitava igrejas e falava, nossa, esse pastor não prega igual o nosso pastor. Nossa, aquele pessoal ali não tem nada a ver com o nosso louvor. Essa comparação. Nossa, não dá pra ficar nessa igreja. 4 anos também dentro da igreja, vocês já faziam parte do corpo ali também, né? Sim. Bastante. Mas vocês gostam de se envolver, né? A gente conheceu vocês já como líder, já coordenando ali, fazendo, né? Então na outra igreja devia ser mesmo pegada. Então a hora que acabou a igreja, se sentiu fora da água. A gente se sentiu totalmente perdido. Aí a gente visitava as igrejas e não conseguia ficar porque a gente não se ambientava. Só que, cara, isso é um grande erro, porque a gente tem que ir na igreja por causa de Jesus, não é por causa de pessoas, porque pessoas erram, pessoas falham, pessoas magoam pessoas. E a gente se afastou da igreja por causa disso. E aí, aparentemente, as coisas começaram a ficar melhores. Não, poxa, a gente não tá indo na igreja, mas tá tudo dando certo. A gente teve uma conversa assim, uma vez. Sabe uma coisa? A pressão que dá é que não ir à igreja tá melhor. Então não vamos mais. A gente não procurou mais. Chegou a esse ponto? Chegamos a ter essa conversa. Procurando a igreja e chegou num ponto e falou, tá bom assim, deixa pra lá. Nossa, era um problema atrás do outro, de repente parou. Não parou, mas diminuiu, né, parece. Diminuiu. Então, aos nossos olhos, né, o que nós vivíamos já não era problema. As coisas que pra gente era tudo normal. Então a gente falou, tá muito melhor assim, não vamos mais. E essa é a grande armadilha. Porque esse aparente tranquilidade começa a nos dar legalidade pro pecado. Aí uma coisa que você, muito livre, estando né? próximo da Bíblia, estando ali debaixo, alicerçado na palavra, você fala, isso é errado, não vou fazer. Quando você se afasta do Senhor, aquele negócio começa a não parecer mais tão pesado, tão difícil. Nada a ver, né? Vamos em tal lugar, não tem nada a ver, vamos fazer. Você começa a se dar liberdade, né? A gente normaliza o pecado, essa é a palavra. A gente normaliza. Tudo você se afasta do espírito, né? Aí não tem aquela cobrancinha, né? Porque a gente como ser humano, como carne, a gente vive nessa luta todo dia, né? Aí você não tem nada a ver, do Espírito Santo vem, opa, como é que não tem a ver? Galera, volta pra cá, tá indo errado. Tinha coisa que a gente fazia Perdeu junto. Esse contato, né? Por estar fazendo junto, a gente achava que não estava errado, entendeu?
Então a gente ficava pensando assim, vamos fazer, não tem problema, você tá junto, nós estamos juntos. Então a gente não tinha esse entendimento que pecado é pecado, ninguém negocia com o pecado, a gente não negocia com o pecado. Então a gente não tinha essa... A gente ia viver na vida. Entendimento. A gente não tinha. E pra você ver que como é louco, né? Onde chega num ponto e fala, não, tá bom do jeito que tá. Não precisa de mais. Vamos ficar assim, né? Aí vocês ficaram 6 anos sem ir na igreja? Praticamente. E desde então, a Bíblia é bem clara quando ela fala que um abismo chama outro abismo, cara, e a gente só ladeira abaixo, caindo, se afundando, o nosso casamento se afundando, a nossa... Tem aquele período de normalidade que você acha que tá normal, né? Aí as coisas começam a mover pro lado ao contrário, né? Aí a hora que cai, começa a cai numa paulada só, né? Você acha que tá tudo bem? Parece montanha-russa, né? Solta e bem. Só ladeira abaixo. Aí começou briga... A nossa aliança começou a ser, como eu vou dizer, se contaminar. Não era mais só eu e Deus. A gente começou a dar legalidade para outras coisas entrarem na nossa vida. E chegou um ponto que cada um tinha a sua vida. Ela fazia as coisas dela, tinha os amigos dela, a vida dela, e eu as minhas. A gente começou a andar para lados totalmente opostos. Era tudo separado, era dinheiro louco, separado, né? Era tudo separado. Amigo separado, celular tudo. Com senha na senha. Caraca. Mano, meu celular dormia embaixo do meu travesseiro. Se o Daniel com medo dele mexer. Pegasse, eu já, na hora acordava e já tomava. Pra ele entrar, acessar meu celular, tinha que pôr senha. Pra entrar nas coisas, tinha que pôr outra senha. E a mesma coisa ele. Os dois eram assim. Porque um faz, o outro faz também. Mano, normal. Sabe o que a gente falava um pro outro? Olha, deixa eu falar um negócio pra você. Eu tenho a minha vida, isso aqui é meu. É meu celular. Por que você vai mexer no meu celular? Não vai mexer. Não existe isso. Onde já se viu casado? Você tem Você quer ter liberdade, fica sozinho. Você quer ter liberdade, não casa. Fica sozinho. E a gente Mas você acredita que eu, por muito tempo, eu tinha esse problema com a Marielle por achar que ela não confiava em mim? Eu não gostasse que ela mexesse por eu achar que ela não confiava em mim. Eu falava pra ele, cara, eu ficava surtado. Eu não vou pegar o celular e ficar fuçando. Hoje ela pega, mexe, tem coisa que ela atravessa as coisas que não é pra atravessar. Você não querer deixar o meu. Eu vou lá, arrumo o meu Instagram, meu descritivo do Instagram, ela vai e troca tudo. Eu falei, e aí, velho? Qual que é? Deixa mais bonito. Ela fala, tá mais bonito, mas meus desenhinhos aí, cadê? Gente, mas eu tinha disso daí. Porque. Senha na senha. E eu, graças a Deus. Quem é casado, entenda. Não tem essa, minha vida, sua vida. Tudo não. junto. Já era. Sinto muito, gostando ou não. Ter sua vida, fique solteiro. Gostando ou não, é a realidade. De primeiro momento parece que é liberdade. ruim, mas não é. Você vai ver que você vai viver bem melhor Muito sem melhor. ter segredo, sem ter esconder as coisas. Gente, Viver em paz, né? Eu cheguei num nível assim, graças ao Senhor Jesus, que tem graça e misericórdia da nossa vida, que eu falo pro Daniel, tem hora que parece que eu ando nua na rua e ninguém me vê, porque eu sou livre. O diabo não me pega mais nessas coisas, em coisas que eu preciso, vou fazer, mas escondida, sabe? Eu deito minha cabeça no meu travesseiro e durmo assim, pleníssimo. Na paz. E toda vez que eu tinha esse problema com o celular com a Mirelle, né, quebrava o pau, né? Eu falava, amor, que hora que eu vou fazer as coisas? A gente dorme junto, a gente anda o dia inteiro junto, aonde eu tô, você tá comigo. O meu problema é você achar que eu tenho as coisas. E eu surtava de brigar mesmo, falava, amor, tira a mão daqui, devolve aqui. Se você não confia, eu falei, você quando confia, o problema é seu. Então, mas eu surtava por causa gente disso. falar pra ele também que é errado. Não, mas eu fui aprendendo, né? Ué. Porque acontece, quando eu conheci a Mirelle, eu era um gordinho esquisito, ela um puta de um avião. Então eu tinha um complexo de inferioridade imenso, né? Então eu achava que no dela doente de ciúme. Todo mundo cantava, todo mundo falava. O Daniel também era doente. Nossa, na cabeça dele todo mundo. Mas foi gostoso que depois Daniel também. Mas chegou um período que inverteu. Um período que ela começou a querer olhar algumas coisas, que ela surtou. Porque ela achava que todo mundo queria eu. Eu falei, filho, não é assim, não tem nem tempo pra isso. Então é um negócio muito doido, mas foi tudo processo que a gente passou, né? Essa fase toda nossa também. Esses são os processos de alinhamento, depois que a gente precisa aprender e confiar. Né? Verdade. Que deve ter sido um processo para vocês aí, que serviu para muita coisa, né? Sim. Você imagina só 6 anos fora da igreja, ainda. né? Não, 6 anos fora da igreja. Dando legalidade total. Ó, diabo, vem e faz o que você quiser da minha vida. E achando que tá tudo certo, né? Achando. Eu conheci a pornografia muito novo.
Com 12 anos, eu... Com 9 anos. Eu quando tinha 12 anos era 85, mais ou menos. Aí eu... Cara, 95, não tinha né? vídeo. 95, né? Se fosse 95 eu já era maior de idade. Naquela época era revista. Eu achei umas revistas escondidas em casa. Não sei nem de quem era aquilo. Achei... E, cara, eu achei legal aquilo, eu comecei a todo dia querer ver aquilo. Eu não entendia nada, eu não sabia, não conhecia nem essa palavra, pornografia. Mas aquilo me atraía muito. E foi gerando um negócio em mim que, cara, futuramente eu não consegui mais Desvincular daquilo ali. E quando a gente se afastou, cara, quando eu digo que se afastou, cada um foi viver a sua vida, foi literal, assim, no sentido literal. E eu me tornei um viciado extremo em pornografia, ao ponto de eu trabalhava na fábrica no terceiro turno, eu acordava, não tinha ninguém em casa, tava todo mundo na escola ou trabalhando. Cara, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era já procurar um vídeo pra assistir. Na verdade, já dormia pensando. Eu Hora de dormia acordar pensando, cedo, falei, não vai ter ninguém em pensando. casa pra mim poder ver. Também, assim. E era 5, 6 vezes me masturbando e vendo pornografia, e eu comecei a enxergar as pessoas como era no filme. Eu achava que todo mundo, a pessoa A cabeça ali começa a pirar, né? trabalhando, daqui a pouco ela vai olhar pra você e vai querer, e ali vai rolar Começa a alguma coisa. fantasiar. Você começa a ver as pessoas como um objeto de prazer, não como seres humanos. Por isso a pornografia é tão errada. Nessa fase vocês já tinham separado ou não? Não. Ainda tava dentro de casa, tava Você junto. sabe... Não tinha um convívio mais legal, mas tava dentro de casa e sendo nessa pegada. Tudo secreto. E você sabe que o mais grave disso que o Daniel tá falando é que se ele via as pessoas de fora assim, imagina eu, esposa dele. Então toda vez que a Você gente... virou objeto, né? Toda vez que a gente ia namorar, ele me enxergava como aquelas mulheres do pornô que ele assistia. E queria que fosse E igual. reproduzia aquilo em mim. Então ele me chamava como os caras chamavam elas, ele queria fazer como ele fazia com elas. E como a palavra tem poder, ele foi declarando sobre a minha vida que eu era uma prostituta. Que eu era uma mulher que servia Tudo que o pra mim. demônio queria, né? Então, isso aí, pensa eu não era viciada em pornografia, eu não tinha o hábito de assistir, de ver, até porque, como eu falei, a minha mãe sempre foi muito católica e a minha mãe sempre nos ensinou sobre Deus. Ela não pode não ter tido todo sabedoria, não sei, mas ela sempre nos ensinou, sempre nos orientou de que Deus é pai e tal, né? Então, eu nunca tive dificuldade em reconhecer Deus. Mas quando você casa e você se depara com um marido viciado em pornô, ele traz um negócio e começa a assistir também. Você começa a ver também. Você começa a ver junto. Ver junto. Né? Porque você quer que veja junto. Você quer transparecer o negócio, né? A gente achava que não era errado, entendeu? Porque junto. Tamo junto vendo. Não é errado. Meu marido, minha mulher, então não tem problema. Aí mais pra frente, vamos fazer igual no filme junto. Nós estamos juntos, não tem problema. Aí você vai só se aprofundando cada Vai vez só mais, né? piorando. O negócio é ruim. Se tá ruim, tem como piorar. Não, sempre tem. Você vai. Aí você começa a reproduzir de verdade aquilo que você assiste. Porque você vai quebrando barreira, né? Vai. De pouco em pouco, né? Primeira vez não quer, não é legal, daqui a pouco tá fazendo uma coisinha, outra hora que vê, você tá fazendo tudo já. Basta, como a Bíblia diz, se abrir uma fenda no muro, Já era. é o suficiente para... Abrir uma fresta de luz, a luz vai entrando, né? Ela vai quebrando e vai entrando. E aí a hora que... No caso, a escuridão. Escuridão, né? Aí que ponto que vocês chegaram a chegar? Qual que foi o ponto que falou, vai ter que separar, não tem como? Porque até então, tá tudo certo indo pra esse lado, né? Tá tudo bem. Tá os dois satisfazendo teoricamente, entrou no mesmo mundo, e aonde que foi? Que deu pau nisso? Aconteceu que ela recebeu um dinheiro da avó dela. Na verdade, esse foi Isso o último foi, nível. o último nível hard. Tivemos vários níveis até chegar no checkmate, assim. Mas pode falar, perdão. Cara, era muita briga. A gente não conseguia ter um diálogo em paz, não conseguia fazer nada que não houvesse um motivo para discutir. Os nossos filhos não suportavam ficar perto da gente, porque a gente só discutia, só brigava, só se ofendia. Não falava palavrão pro outro, né? Mas às vezes, cara, um palavrão é mais leve, menos dolorido do que algumas coisas que você fala, que vai marcar o resto da vida. E porque quando a gente tá numa pegada dessa daí, a gente aprende a ofender onde dói, né? Às vezes não é o palavrão que dói, né? Você vai ofender Você onde pega dói. na ferida da pessoa e vai... E vai torcendo.
Enfia o dedo na Tem que ferida. ter o dom, né? O ser humano tem o dom de fazer isso, né? Isso. Quando quer, né? E desconfiança o tempo todo, desconfiando, acusando. Eu acusava o tempo todo e às vezes ela nem tava fazendo nada demais e eu tava lá acusando. E chegou uma hora que a convivência ficou insuportável. Aí eu lembro que um dia eu tava na fábrica e mandei uma mensagem pra ela, falei, acho que é melhor a gente dar um tempo, porque a gente não tá mais se suportando, então talvez não seja mais pra gente ficar junto. E na verdade eu não sabia que era, cara, era tudo que ela queria. Já tava com a panela de pressão no último já. Sabe quando você tá... A gente cheio, né? quando a gente ouve falar de Deus, por exemplo, a gente tem uma noção de certo e errado. Só que quando... eu costumo dizer que se nós fôssemos criados dentro da palavra, seria o correto para todo mundo. Mas como nós somos criados totalmente fora da palavra, né, a grande maioria do ser humano, então a gente acredita que o certo é o que a gente aprendeu, né? O que a gente viveu o tempo todo. Né? O que vamos falar espiritualmente, que faz a vontade da nossa carne, que é o certo pra gente viver. Por isso que nós temos tanta dificuldade em fazer o verdadeiramente certo. Entra em conflito muito grande. Então, a gente começou a se trair, a gente não se ofendia com palavrão, vai não sei pra onde, não, mas a gente se xingava num ponto, num nível, era tão ruim ficar perto um do outro, que a gente começou mano, fala aí o que você quiser. A gente não largou mão, ouvia, né? E saía de lá e ia trair, entendeu? Então a gente se traía, a gente traía as pessoas que a gente amava, porque a gente tinha bastante amigo, e a gente começou a trair as pessoas, porque a gente começou a fazer coisas com pessoas que a gente amava. Então a gente começou a pegava celular, via coisa que eu não queria, daí eu falava, não tem problema, porque eu tô fazendo pior. Então, e assim foi na vida. Até o dia que eu ganhei, né, um dinheiro da minha avó, que ela vendeu uma casa lá, me deu um dinheiro. Aí minha mãe falou assim, já que você guarda uma parte na minha conta, né? Eu falei, não, imagina. No fio que tinha ali ainda tinha uma esperança. Tipo, meu marido, vou guardar na conta dele, né? Aí eu já tava trabalhando num lugar que a pessoa não tava me pagando fazia tempo. O Daniel tava assumindo minhas contas. Aí ele vira pra mim e fala assim, a gente virando a esquina da nossa casa pra entrar, você sabe que todo esse dinheiro que você ganhou tinha que ser meu, né? Aí eu falei, por quê? Porque você tá me devendo. Eu paguei todas as suas contas, você tá me devendo até mais. Nossa, dali pra mim, falei, mano, acabou. Ali pra mim foi a última frase que ele falou. Falei, já tinha arrebentado tudo já, né? Chegou no ponto que já me chama, a gente já se xingou tanto, que isso feriu tanto daí, que eu falei, acabou. A gota d'água foi ali. Mas eu também não falei, acabou. Eu simplesmente no dia seguinte fui embora, né? Foi. Literalmente. Eu saí pra pedalar, que era o que eu mais gostava de fazer. Isso daí você tinha mandado mensagem pra ela já também? Já da tinha fábrica? mandado. Já tinha falando que não dava durante mais e tal. Aí ela aconteceu esse negócio do dinheiro depois. Sim, aí isso foi num sábado, numa sexta. Num domingo eu fui pedalar. Quando eu voltei do pedal não tinha mais nada, nem dela e nem das meninas em casa. Carregou todo mundo. Você voltou com a casa vazia. Cheguei com a casa vazia. Aí sim. Porque você já tinha dado a entrada, né? Ela não precisava avisar mais, né? Tinha que chegar no limite, né? Só que, cara, a gente nunca acredita que as coisas acontecem até as coisas acontecerem. A ficha só cai na hora. E aí eu vi a casa vazia, sem ninguém, sem nada delas. Eu falei, cara, perdi tudo. Aí sim eu tive consciência que eu perdi tudo. Falei, o que eu vou fazer agora? Na mesma hora, no mesmo instante, eu falei, só Deus vai trazer ela de volta. Você já ligou na hora? Anos, hein? Afastado de igreja, sem orar, sem ler palavras, sem querer saber. Nesse meio tempo, ela me chamou várias vezes, vamos numa igreja, a gente tá precisando de Deus, vamos voltar. Não quero saber de crente. Nossa filha, lembra? Isabela. Vivia pedindo pra ir numa igreja. Mãe Ivone, porque acho que ela vivia um negócio tão terrível. Que ela queria também, pra ver se resolvia. Que era criança, né? Então, o Senhor, que as crianças são mais sensíveis, né? Acho que ela chegou até um dia a falar. É engraçado que um dia ela falou, mãe, eu quero ir na igreja hoje, era um domingo. Aí eu fui com ela numa igreja que uma amiga minha frequentava. E fui com ela nessa igreja, mas eu não continuei, só fui porque ela quis ir e voltei pra casa. Depois que a gente se separou, que o Daniel teve essa consciência, foi a igreja que ele continuou indo depois daí. Que ele começou a ir depois. A mesma igreja. Então a primeira coisa que veio na sua cabeça, você já lembrou de Deus na hora? Foi na mesma hora, depois de anos, eu falei, ela só vai voltar pra casa agora
Agora é minha hora, né? Eu perdi tudo agora. Aí eu lembro que eu saí desnorteado procurando uma igreja e eu lembrei que a gente tinha muita vontade de ir na Poema. Antes, vamos visitar a Poema, vamos na Poema. E eu lembrava que a Poema era atrás da Bomboi. Aí eu fui lá, já não era mais. Mas aí eu lembro que eu entrei nessa igreja, eu não lembro o que foi pregado, não lembro o que foi cantado, eu lembro que eu só chorava. E ali eu voltei, depois de anos eu voltei. Foi no mesmo domingo. Pra uma igreja. Foi no mesmo domingo que ela foi embora. Eu nem fui procurar ela, porque eu sabia que ela não ia voltar mais. Porque não adiantava. Eu tinha ali, no meu coração eu já tinha certeza que falei, cara, ela não volta mais. Infelizmente ele conhece o coração duro da esposa que ele tem, né? Que tem o coração que era duro, que agora Jesus já quebrou, já moeu. Já torceu Jesus já inteiro. moeu ele já. E foi nisso que eu voltei pra igreja, depois de muitos anos. Aí, o que aconteceu? Eu decidi que eu queria meu casamento de volta. Há uma semana atrás eu não queria, porque eu venho de uma família de pais separados. Meu pai separou da minha mãe, casou de novo. E tudo bem, né? Tudo Você bem. tinha essa noção. Cara, as pessoas É se isso que a gente separam, pensava, né? tudo bem, O que eu penso, as pessoas se separam, acontece, não deu certo, separa e vida que segue. A gente achava isso. Os pais dela também eram separados, então, até então era normal. Só que algo em mim falava, cara, não é. Luta pelo seu casamento. Eu não sabia nem o que, eu não sabia da onde. Luta pelo seu casamento. E eu lembro que a melhor amiga dela, pessoa que não desgrudava dela de jeito nenhum, começou a me ajudar. A lutar comigo, falou, Dani, vamos lá, cara, o seu casamento tem conserto, ela não sabe o que ela tá fazendo, vamos lá, eu te ajudo, vamos pra igreja. E por muito tempo, essa pessoa caminhou comigo, me ensinou, me reapresentou Jesus. Até um dia que ela me apresentou o Douglas e a Débora, que era o casal que cuidava da parte de curso de aquele Casados para Sempre, lá da igreja dela. Cara, e ali eu posso dizer que eu conheci Jesus de verdade. O dia que eu sentei na mesa com o Douglas e ele me apresentou, ó, esse aqui é Jesus, tá? Esse aqui é seu pai. E a partir de então a gente começou a caminhar junto. E por quase 2 anos ele me levou nas costas, me carregou, curou minhas feridas, ele me adotou, a mim e meus filhos, porque a minha filha preferiu ficar comigo, ela não quis ir embora com ela. A nossa filha, Isabela. E ela... A gente tem só 5. Só 5. Só por ver pouquinho, né? Meus meninos moravam com a mãe, que eu tive um relacionamento, Ainda não bem fui que você casado, parou agora, né? mas eu tive um relacionamento, era mais Sabe, novo. né? Ainda tem idade pra ter mais um, tem? Ah, não. É melhor não, né? Deixa pra nós, deixa um pouquinho pra nós. Pô, aí, ó, Deixa um pouquinho pra nós, pronto. Transferir a unção da fertilidade pra vocês. E, cara, eu me vi numa situação de virar pai, mãe, entre aspas, dona de casa, que eu não sabia fazer nada, cuidar de coisas que eu não imaginava, porque era a parte dela de cuidar, trabalhar e buscar, aprender o que era uma restauração de casamento, porque até então eu nunca tinha ouvido falar disso. O Douglas me ensinou, ele falou, cara, o seu casamento tem conserto. Eu fiquei separado 2 anos da Débora e ela estava irredutível e Jesus foi fazendo, até que a gente voltou. Então eu creio no seu casamento ainda que você não acredite. E eu não vou desistir do seu casamento, mesmo que você não queira mais lutar, eu vou lutar pelo seu casamento. Porque eu sei que Deus fez... Você vê, né, a importância de ter alguém do lado ali, alguém né? para te carregar. Ainda tem gente que fala que Deus, Jesus, é só buscar Ele, que não precisa ter uma família, né? Não precisa ter uma igreja. Né? Nossa, é importantíssimo a gente pertencer a uma família Às espiritual. vezes a hora que você tá caído é o que te põe a mão e te puxa, né? É verdade. O mesmo corpo que fere, a gente tá no GC, né, lá do Everton, e o Everton sempre fala que o mesmo corpo que fere é um corpo que cura. Então a gente vai existir pessoas que vão ferir, porque a pessoa é ser humano, não adianta, né? Mas também muitas pessoas vão ajudar a curar. Então a gente tem que permanecer. E a importância de caminhar com pessoas é o que, cara? Às vezes vocês estão vivendo um problema que vocês não estão enxergando a solução e outra pessoa em 5 minutos fala, mano, tão simples, né? Você já pensou em fazer tal coisa? Você já pensou em ceder porque ela tá certa? Nossa, não. Ou mesmo se ela estiver errada? Só por parar, daqui a pouco conversa. Evitar, É uma coisa assim que a gente não tá. A pessoa tá vendo de fora uma situação que a gente não tá. Então, essa é a importância de caminhar com pessoas. E, cara, era assim. Às vezes o Douglas me ligava, eu tava. Onde você tá agora? Eu tô no shopping. Tô sozinho. Falei, você tá sozinho?
Agora, então, a partir de agora, você aprende quando você estiver com sua esposa, dar mais valor no seu casamento. Você pode estar com ela Nossa, agora. Ele era um doce de ser humano, mas ele sabia onde pegar. E, cara, eu só funcionava na pancada. É que foi trabalhando, você dá valor que você tinha perdido, né, cara? Eu não funcionava assim na base do ai, vai dar tudo certo. Eu só funcionava na base da pancada. Aí que eu aprendia. Era muito obediente, mas só aprendia na base da pancada. E assim foi, ele aprendeu a lidar comigo e, cara, eu obedecia fielmente o que ele falava. Várias vezes aconteceu, tipo assim, quando eu tava lutando pelo meu casamento, cara, nunca apareceu tanta mulher na minha vida querendo ficar comigo, sair comigo, tomar um café, passear, vamos passear, vamos no cinema, vamos... Nunca, eu não sabia de onde aparecia tanta mulher. E eu ligava pra ele, Douglas, cara, a menina tá querendo sair comigo. Ele, pelo amor de Deus, vem pra casa agora. Não, mas só sai pra tomar um café. Ele falou, rapaz, você acha que você vai sair pra tomar um café? Para com isso, né? Vem aqui pra casa agora. Vem aqui, vamos ficar junto aqui, vamos pedir uma pizza. Não vai sair, não. E aí assim foi, cara. Eu falava pra ele, Douglas, faz 6 meses já, eu não vou aguentar. Vai aguentar, claro que vai. Daqui a pouco, Douglas, 8 meses, Douglas, que ela foi embora. O que eu faço? E nesse tempo vocês perderam o contato totalmente? Totalmente. Totalmente? Desde quando você saiu? Eu saí de casa, não quis nunca mais falar. Eu queria que o Daniel... Na verdade, eu queria atropelar ele. Eu tinha vontade, assim, grande demais de atropelar ele. De ir com o carro e voltar com o carro pra trás. Porque eu não aguentava. Porque aí eu falava assim, gente, presta atenção. Porque daí ele começou... Na época eu entendia que o papo de Jesus... Ai, que Jesus vai restaurar nosso casamento. Eu falei, que restaurar casamento? Presta atenção, menino. Você não me fez feliz até hoje. Né? Porque a felicidade tá... No nosso egoísmo pra gente, né? Você não fez feliz até hoje, agora você acha que agora você vai fazer o quê? Você acha que eu vou voltar porque eu já não quero mais? E dentro de mim eu ficava pensando assim, gente, eu não amo mais ele. Eu falava, por que ele não entende? Por que ele vai arrumar outra mulher? Por que ele vai ser feliz? Por que ele vai viver a vida dele? Todo mundo faz isso, é normal. Coitada de mim. Ainda falava assim, você vai vir pra cima de mim com a única arma que eu não posso contra, que é Deus. Quem que pode contra Deus? Aí você vem com esse papo de Deus? Ah, mas... Não dá nem pra me argumentar, não tem jeito já. É o que eu tenho hoje, é o que eu tenho pra oferecer e eu tenho certeza que você vai voltar. Nossa, E eu não tinha credibilidade, porque, cara, de repente eu começo a falar de Deus, um cara que só... De 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão. E a única que faltava sem ser palavrão era alguma coisa ofensiva. Então, também. Cara, eu não tinha credibilidade nenhuma pra falar de Deus aos olhos dela. Ela não me acompanhava, então ela não via o meu processo de conversão, o meu processo de arrependimento, ela não entendia isso aí. Nem um pouco. E todas as vezes que ela me via, cara, por muito tempo eu tentava evangelizar ela na marra. Eu queria catar a Bíblia e bater nela com a Bíblia, pra ela entender. Fiar na minha cabeça. Mas eu não entendi, cara, eu tava numa pegada, ela tava em outra. Ela tava vivendo o mundo, a vida dela, né? Ela tava vivendo com, né? Eu tava com outra pessoa já, e eu tava lá, eu tava orando, eu tava jejuando, eu tava buscando, eu tava me alimentando da palavra, então eu tava em outra pegada, que ela não iria entender. Do mesmo jeito que as pessoas às vezes não entendem no mundo o que nos faz abdicar de certas coisas e que pra elas é normal, entendeu? E literalmente pra elas é normal. É normal. Né? Tem gente que pode, por exemplo, sei lá, tomar um vinho. Tem gente que pode ir na boa. Tem gente que já não pode. Não deve, porque não deve sabe nem passar tomar. Perto, né? Dentre tantas coisas que alguns podem e alguns não podem. Tem gente que não dá nada. Tem gente que já... Então, algumas pessoas não entendiam, né? No caso, ele se privar da vida dele. Ai, mas Daniel é bonito. Eu ouvi isso de um pastor uma vez. O pastor, né, de uma igrejinha que a gente foi uma vez... Falar pra ele assim, você é bonitão, olha esse homem com esses olhos verdes desse, vai arrumar uma mulher pra você, vai casar de novo. E um cara que fazia um trabalho incrível com família. Então, sem entender nada, eu entendi que aquilo não é que não era de Deus, né? Não sei lá, Jesus, me perdoa, mas eu entendi que aquilo não era pra gente. Falei, gente, não, como assim, né? Se eu ouvir de alguém por aí, beleza, mas se eu ouvir de um cara que é um líder, né? Que é um líder ali à frente da igreja, não é legal. Aí ele ficou lá lutando por mim. E a grande vantagem de eu ser teimoso, cara, que eu ia e escutava vários conselhos. O negócio é tão pesado que chegou num ponto que meu pai e minha mãe falavam pra mim, larga a mão.
Ela tá lá com o cara. O que você tá aí lutando por ela? Para de sofrer, para de ser bobo. Você é novo ainda, você pode reconstruir sua vida. Vai lá, tanta menininha que tá aí querendo sair com vocês, vai lá. Poxa, o normal é a gente escutar um conselho de pai, né? Só, pô, meu pai tá querendo o meu bem. Mas você tava em outra pegada, né? Cara, eu cheguei num ponto que eu só ouvia Jesus e o Douglas. E Jesus através da vida dele. Qualquer coisa que me falassem, eu não escutava. Porque eu sou muito teimoso. Bloqueou, né? Então, eu vou focado naquilo e enquanto eu não consigo concluir, eu não paro. E, cara, eu só escutava o Douglas. Porque você também, só te lembrando, que você começou a fazer um processo de leitura da palavra. Então, a Bíblia, ela afirmava o que o Douglas dizia, entendeu? Sim. O Douglas falava, né? E a Bíblia confirmava, então dava certeza absoluta do que era para ele fazer. Aí eu acredito que foi o que deu mais força ainda para ele continuar. Porque era com a Bíblia que ele vinha falar comigo. Eu não tô falando uma coisa aleatória, eu tô te falando algo que tá dentro da palavra de Deus. Aí fica... Tá confirmado aqui, né? Você entendeu? O cristão que não lê a Bíblia, ele tá dependendo só da revelação que Deus dá para as pessoas que estão lá no Dependendo culto, dos outros, mas não sabe nem se é verdade ou não, porque não tá lendo. Então, isso foi o que fez ele não tinha assim, acho. Ele tinha certeza absoluta. E isso que me irava. Porque essa certeza absoluta dele me irritava. Falava, gente, mas como que ele tem certeza absoluta? Olha como que eu tô. Nunca que ele vai conseguir isso. Eu pensava isso, nunca. Mas, aí, nunca. E as coisas chegaram num ponto tão, assim, doido, de fé, que a parte do guarda-roupa dela ficava vazia. Meu filho ficava doido. Pai, você tá ficando louco? Por que você não usa? Olha o tamanho do guarda-roupa. Usa o guarda-roupa pra você, cara. Eu falei, não, essa parte tem dona. E ela vai voltar. Para com isso, pelo amor de Deus, pai. Vai viver sua vida. Ela tá lá com o cara lá, larga a mão. Os filhos acharam que tinha ficado Usa tudo o doido. guarda-roupa. Não. Todo mundo achou que ele tava Não, deixa eu no meu cantinho aqui, tá bom aqui, eu já tô acostumado com essa parte do guarda-roupa. Sempre foi essa parte Deixa minha a que você parte quer. isso. Porque ele começou a fazer muito jejum, então ele emagreceu muito. E as Acho pessoas que tava- achavam que ele estava extremamente depressivo e tava dando um problema na Piripaque cabeça. na cabeça. E não era. Eu de certa passei forma, de não. 83... Você tava chapado, mas de outra coisa. Outra coisa. Eu pesava 83 quilos, até que tava bem grandinho na época, eu fui pra 69, com cara de doente, olheira, porque eu só sabia orar e chorar. E basicamente o tempo todo que eu tava acordado, eu tava orando. Tava em oração. Ou tava lendo a palavra, ou tava fechado no quarto lendo a palavra, ou tava com alguém, ou tava em algum culto. Eu ia em culto todos os dias na fábrica. Tem uma igrejinha lá em cima, no horário da janta eu ia pra lá, assistir culto, aí quando tinha culto em alguma igreja durante a semana eu ia também, minha vida era igreja e Jesus e jejum e oração. E não tem nada melhor, né? Não. Não tem nada Tem melhor. nada melhor. Foi o que me Conseguia se sustentou, viver. Jesus me sustentou nesses quase 2 anos. Foi 2 anos. Nossa. Porque, cara, é muito estranho o processo, que a gente não enxerga nada. Eu falava pro Douglas, pelo amor de Deus, cara, eu tô orando, eu tô buscando, eu tô jejuando, eu tô clamando, eu imploro pra Deus. Eu só vejo ela ir cada vez mais. longe. Eu oro por uma coisa, ela vai cada vez mais pra longe. E vocês não se falavam mais nessa época? Chegou um ponto que eu bloqueei ela, porque eu não queria mais falar. Porque eu sabia que toda vez que eu falasse com ela, eu ia ficar magoado. Piorar. E a minha fé ia por água E ela ia abaixo. ficar cada vez mais brava com você, porque você virou o cara chato pra ela, né? Eu não, nada me abalava. Achava ele, Nada. meu Deus. Agora, Virou quando crente ela chato. falava pra mim, aceita que dói menos. Ou, Nossa, aí arrebenta, né? Eu era terrível. falava, ó, eu tô em outra, eu tô vivendo a minha vida. Eu tô eu- feliz. Nossa. Cara, e aí sim eu perdia totalmente a fé. Ela era o meu, né? Minha kriptonita. Era um motivo da oração e um motivo E era quem te tirava também. Mas naquela época você achava que você estava feliz ou você sabia que lá no fundo Eu não estava feliz. você sabia que não estava? Eu não estava nem um pouco feliz. Só estava fingindo. Era assim, eu tentava ser feliz, porque eu acreditava que era possível. Mas não é possível. Não é. Nessa época você já estavam 5 filhos. Já. 4. Não, 4. 4. Eu já tinha família, A né? nossa Toda a família raspinha do tacho toda, veio depois. a família toda formada, né? É complicado, né, cara? E Acho que ninguém doía fica muito, feliz longe da porque família, eu né? tenho. E ela ficou sem a Isabela. A Isabela era pequena na Nossa, época. que E ela às vezes doía. passava um mês sem ver a Isabela. Doía Nossa. terrivelmente. Doía muito.
não ter contato com a Isabela todo dia. Porque a Isabela, ela assim... A Yasmin também, vou falar bem a verdade, você tá falando o nome das minhas filhas, tadinhas. Doía também porque a Yasmin só foi embora comigo. Mas esse tempo todo que eu fiquei longe da minha casa e tal, a Yasmin ficou no mundo. Ficou por aí. Hora na casa de um, hora na casa da amiga, hora na casa de quem. Então a Isabela ficou e a Yasmin ficou. Os amigos começaram a cuidar. A avó paterna, né, que ela é maravilhosa. Geral, graças a Deus eu tinha ela ainda que dava sempre deu uma força, mas coitada, ela tinha um monte de coisa pra fazer, não tinha como ela ficar só olhando a minha filha, né, que era a minha obrigação. Então a menina ficou pra rua, a outra com ele, imagina eu, e os meus meninos, que é filho dele, mas... Meus filhos tinha momentos que eles eram meus pais. Os amores que eles que me carregavam, nosso pai, vamos lá, pai. Vamos animar, vamos fazer alguma coisa. Vamos sair. Um pouco de casa. Não dá pra você ficar assim. Cara, é uma coisa assim, sensacional que eu falo pra vocês. O amor, ele constrange muito a gente. E em nenhum momento, teve 1 ou 2 momentos que o meu filho mais velho me trouxe a realidade. Então ele foi mais duro. Mas em nenhum momento os meus filhos me trataram diferente. Eles sempre, até os que é só dele. Porque ele tem 2 meninos que é só dele. Sempre eu adotei, é meu filho, meus filhos, mas é só dele, é dele com a mãe deles lá. Então, eles sempre me amaram, sempre. Então, eu ficava sempre com isso pesando, e você sabe? vê que louco, né? Te envergonhando. Filho só Me dele. envergonhando. Vendo o sofrimento dele. Me chamavam de me chamam E vendo o seu sofrimento que assim. estava passando, né? O mais velho eu não conheço, né? Eu conheço o Nicolas, que, pelo amor de Deus, o Nicolas. moleque é demais, deve ser a mesma pegada. É que o Nicolas ele é mais sério. Conhecido, mas ele é mais sério, mas é a mesma né? coisa. Maravilhoso. Todos os meus filhos, eles são... Eu sou suspeita, né, que é mãe. Eu amo deles. Cada um tem seu... Esse processo todo demorou 2 anos. 1 ano e 8 meses, exatamente. Que foi o tempo de Jesus te tratar também, né? O Douglas sempre falava, cara, se ela voltar hoje, você tá pronto pra receber? Tá preparado, né? Porque a luta sua vai começar, ela voltar pra casa não é difícil. O difícil é permanecer. Você tá preparado? A verdadeira guerra vem depois que tá dentro de Você casa. tem estrutura psicológica, se ela precisar falar que ela ainda tá apaixonada pelo cara, você vai aguentar? Pensa bem. Porque aí eu entender, né, que tem que voltar pra casa é um rolê. Mano, agora, você tirar tudo que você viveu pra fora, né? É muito difícil. Na hora que volta, e eu falava, cara, realmente eu não tô pronto. Não, ao mesmo tempo que eu me perguntava, Deus, quando que ela vai voltar, Deus? Eu falava, não é hoje, né, Deus? Eu não tô pronto, né? Eu mesmo já me perguntava e eu mesmo respondia. Você tinha esse medo? De ela não voltar? Tinha. Não de não voltar. Você não aguentar o processo depois que ela voltar? Você chegava a falar, será que eu aguento isso? Cara, eu não tinha. Você estava tranquilo? Eu tinha certeza que eu ia conseguir. O meu medo maior era ela não voltar. Não vi mesmo. Porque, cara, eu ficava... Tudo passava pela minha cabeça. Eu falava, eu tô definhando, eu tô parecendo um morto-vivo. A pessoa com quem ela tá é forte, o cara é gigante, coisa e tal. Eu achava que a pessoa era... Ficava se comparando. Assim, eu ficava me comparando. Eu falava, olha o lixo que eu tô acabado, tô parecendo um velho. Ela nunca vai me querer. E ela é muito decidida. Quando ela tá bem, ela já não é fácil de convencer. Você imagina ela com raiva. Ela nunca vai voltar. Aí daqui a pouco eu voltava, olhava pra Jesus e falava, não, se Deus falou, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quem vai convencer não sou eu, né? E como foi quando você começou a enxergar ele de outro jeito? Eu comecei a ir na igreja da cidade por convite da pessoa que estava comigo, fui umas 3 vezes. Praticamente as 3 vezes o pastor que pregou falou sobre restauração de casamento. Ah, legal, né? Aí eu parei de ir. Falei, eu não quero mais ir, porque eu entendia, mas eu não comentava isso lá, eu não comentava isso em casa, porque era constrangedor ficar falando disso, mas na minha cabeça eu falava, gente, o cara só fala disso. Não quero. E o Daniel, quem me apresentou restauração de casamento foi o Daniel. Então toda vez que alguém falava esse assunto, o Daniel vinha na minha cabeça. Nossa, esse papo, de novo, todo mundo tem esse papo. Será que não foi ele falar pra esse pastor pregar sobre restauração, não? Aí começou assim, parede na igreja da cidade. Escondido. Eu tinha o cabelo muito vermelho, muito vermelho. E sou tatuada, né, inteira.
E uma amiga minha um dia, vendo que eu morei esse tempo todo, assim, um tempo bem grande, eu morei no meu carro praticamente. Minhas roupas ficavam no meu carro, dormia na rua dentro do carro, ficava desse jeito, que nem uma louca. Aí minha amiga um dia, eu tentei morar numa kitnet que ela tinha, não deu certo, né? Aí ela me viu assim e falou assim, você conhece Poema? Eu falei, não, é minha igreja, vai lá, é a sua cara. Mano, eu olhei pra mim, olhei pra minhas coisas no carro, olhei pra aquela vida, falei, não é possível que existe uma igreja, não é igreja de Deus, deve ser do diabo, né? Pensei assim, mas um dia lá, no domingo lá, eu resolvi ir, fui eu, minha mãe e minha filha mais velha. Mano, Leandro Barreto, gente. A igreja tem um poema. A igreja tem um probleminha, Leandro né? Barreto sobe naquele púlpito. Adivinha o testemunho dele? É a restauração do casamento. Leandro começou a falar. Mano, na hora que ele abriu aquela boca dele, primeiro que ele é tatuado, né? Sim. Então eu olhava ele, eu olhava pra mim e falei, tatuagem, já entendi o que é, que parece comigo. E, cara, um povo assim... E o estilão dele falar também. O estilo dele falar, o estilão da igreja. Tem de criança até idoso. Eu falei, mano, que igreja sensacional. Quando eu ouvi o louvor lá fora, assim, meu corpo arrepiou inteirinho. Eu entrei na igreja, eu vi Jesus de braço aberto, falando, minha filha, sua casa. Nossa, eu falei, mano, por quê? Onde que eu tava que eu nunca vim aqui? Mas, enfim, tudo tem um tempo, que nem você falou. Cheguei lá... Leandro pregando, contando o testemunho dele. Muito louco o testemunho mais dele. Eu fui a mesma. Porque metade de mim começou a entender que eu realmente precisava fazer o que o Daniel falou. Abriu, voltar. né? Virou a chave, abriu, né? Meu casamento era algo que era... Aí você começou a sua luta, né? Nasceu do coração de Deus. Comecei a entender isso. Eu falei, gente, que loucura. A primeira vez que eu li o testemunho do Leandro falando sobre restauração, que ele deu uma parte que eu não esqueço, cara. Falei, eu tava lá no segundo andar do tatuador, aí ele que me encheu no saco, eu saí correndo por ele lá de cima, soquei ela lá embaixo. Que negócio doido, é muito cara. Louco. Então eu comecei a ouvir... É o nível que eles chegaram também. O que aconteceu daí? Eu comecei a ouvir histórias reais da minha vida. Eu comecei a ouvir a minha história na boca das pessoas. A nossa igreja, né? Os pastores, eles exalam uma verdade tão grande que você não tem como você não se tocar, não se tocado. Daí eu comecei. Aí quando eu saía da igreja, que eu ia embora, mano, era terrível voltar pra vida normal. Então aquilo começou a transformar meu coração. Começou a confrontar. Porque daí eu vi que eu de fato, a Bíblia diz, como que a Bíblia fala sobre maldição? Eu leio a Bíblia, mas eu não guardo as coisas na minha cabeça. Que a pessoa é maldição na vida da outra. Na verdade, cara, é uma coisa assim, né? Que fala que... Você tá falando aí sobre a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança foi roubada e na mão dos inimigos ela era maldição, mas nas mãos certas ela era bênção. E o Daniel diz, né, que ele orava nesse sentido pra mim. Porque... Que ela fosse uma maldição na vida do cara, porque ele tava roubando ele. Ó Deus, que ela seja maldição na vida desse cara. Mano, isso que você não tem noção. Só pra mim. As pessoas iam a benção é minha, fui eu que casei, né? Falava isso. Falava exatamente assim, mano, essa mulher não é pra você, essa mulher é maldição de sua vida, larga essa mulher. O meu pastor que fez meu casamento lá da Bahia, o cara apareceu do nada. Lá um dia a gente tava lá e deu um abraço em mim e falou, vou orar por você. Que doideira. E aí aquilo começou a entrar no meu coração. As ministrações, as coisas que eu comecei a ouvir na igreja, eu virei duas pessoas. Eu queria viver algo, mas eu tava ali, não conseguia. Eu falava, Jesus, eu não consigo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com a minha vida? Eu entrava na igreja, eu chorava muito, 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 muito. Aí até um dia, toda vez que eu brigava com a pessoa que eu tava, eu sabia assim, eu briguei, então agora é a hora de restaurar meu casamento. Você tava esperando. Porque, mano, eu poderia. Que nem a mensagem que ele mandou pra você, estava esperando outra. Eu não poderia ir embora para outro lado. Eu poderia falar assim, mano, acabou aqui, vou viver de novo com outra pessoa. Não, eu queria. Você já tinha entrado, você tinha que voltar. Eu tinha que voltar.
Só que assim, eu nunca fiquei com o Daniel, né? Nunca tive relacionamento com ele antes da gente voltar de fato. Então, eu tentava uma aproximação e sempre deixava ele triste. Por quê? Porque eu tentava, mas eu voltava. Que você tava naquela fase de Saía e confronto. ia embora. Eu fiz isso aqui umas 4 vezes? 3. A quarta daí que ficou. Dava a balinha na boca, Porque, tomava cara, embora. ela tinha a chave de casa. Eu não tirei a chave do apartamento. Então, às vezes, eu chegava da fábrica, lá. ela tava lá, eu falava, Jesus, como assim? Como assim você não avisou, Jesus? E ela tava lá. E eu achava que ela tinha voltado pra mim. Ela... Te dava uma esperança. Eu só voltei pra casa, não voltei pra você. Gente, que doideira. Como assim, cara? Detalhe, tá? Eu chegava toda vez lá, porque eu sempre buscava minha filha e levava pra escola. Era uma correria, mas eu ia. Mesa aposta com todos os pães que eu gostava, toda vez. Ele não sabia que eu ia. Mas ele se prevenia, preparado. Porque se ela vier, tá aqui. Tá pronto. Então eu chegava lá, tava lá, meu pão, meu leite com Nescau, porque ele sabia que eu era viciada nisso, tudo lá. Era. Só. Então tava tudo na mesa. Então quando eu entrava em casa, aquilo me constrangia demais. Porque daí minha amiga falava assim, essa amiga que ajudou ele, era muito minha, mas ajudou ele, não eu, assim. Ajudou eu, né? Na época eu não entendia isso. Ela falava assim, você não tá entendendo que o Daniel é seu marido e só ele sabe lidar com você? Exatamente. Você não vai achar outro. Não é porque assim, não existe outro, é porque a aliança foi feita com ele. Ele é quem nos prepara para cuidar de você. Outra pessoa não cabe nesse lugar. Você não vai ser feliz com outra pessoa por isso. Eu falava, gente, agora. Então tá. Daí continuando. O carro dela quebrava, ela ligava pra mim. Ó, meu carro quebrou aqui, você não pode vir me ajudar? Eu passava em algum lugar, eu preparava o lanche. Eu falava, você tá com fome, né? Ah, eu tô, mas não se preocupa não. Conhecia. Eu ia e preparava exatamente Você já sabia o que ela tava vivendo. Ele sabia. Levava o lanchinho dela, as coisas que ela gostava. Ia lá, falava, fica sentadinha ali no meu carro, deixa que eu resolvo. Arrumava o carro dela. Sempre gentil. Ia embora. Tão linda. Sem esperar nada. No começo eu esperava alguma coisa. Depois de um tempo eu comecei a não esperar nada. Inclusive pessoas me falavam, mano, pra que você não manda ela pro inferno? Ela e o carro. Pode ser bobo, né? Larga a mão de ser bobo. Sempre tem os falava, cara, tipo, mano, eu não pra ela consigo. fazer pra quem? Eu quero ela de volta, né? Eu quero fazer pra quem? E eu ia e fazia sem esperar nada. Até porque, cara, é o que Jesus faz por nós. Jesus nos ama, sabendo do nosso pecado, sabendo que a gente vai falhar, sabendo que, pô, Jesus, agora vai. Ele não sabe que não vai, mas ainda assim ele nos ama, ele nos dá a chance, renova as misericórdias sobre a nossa vida todo dia. A gente, né? Os alinhamentos que o Mirelle a gente passou, né? Primeiro, Jesus fez a gente entender que a gente casou e não tem separação. Quando a gente entendeu, aí começou as pancadas. Chegou a ponto de nós olhar um pra cara do outro e falei, E aí? não vamos separar. Então vamos resolver. Mastiga. Entendeu? A gente também, de um falar pro outro, a gente também, tá? Eu só não vou embora porque eu sei e eu já entendi que não existe separação. Então eu tenho que aguentar você aqui. Mas foi um negócio muito louco, porque primeiro ele ensinou o que era a importância do casamento. Pra gente ter consciência de que não tinha mais separação. Aí depois ele foi consertando o restante. O problema sempre vai ter. Aí foi consertando, foi mostrando, foi rasgando. Se a gente não tivesse com o nosso marido, fosse outra pessoa, ia ter problema. E é muito louco. Desde que seja um ser humano, vai ter problema. Nós somos complicados. Vamos dar uma pausinha agora pra gente jantar. Aí depois a gente volta pra descobrir como é que você voltou de vez pra casa. Uma das vezes a gente já sabe que foi, já falou, fica aí que não é pra você não, só vim pra cá. Eu vim ver o apartamento, não foi você. Eu vim dormir na minha cama em paz. A gente vai, jantar e já volta pra contar finalmente essa história pra vocês, galera. Na Variô você vai encontrar tudo que todos nós amamos. É o lugar ideal para reviver aquele gostinho de infância com seus doces favoritos e com certeza um desses vai te agradar e deixar seu dia mais feliz. Aqui você encontra a maior variedade de doces, balas para satisfazer qualquer gosto. Além disso, a Variô tem tudo que você precisa para fazer a sua festa, de bexigas à decoração, tudo que não pode faltar no seu dia especial. A Variô pensa em cada detalhe para deixar os seus melhores momentos ainda melhores.
Quer presentear quem você ama? Quer fazer uma surpresa? Quer viver um dia incrível com tudo que você merece? Na Variô você consegue tudo isso e muito mais. Variô, aqui a sua criatividade ganha vida. Qualidade e sabor são prioridades aqui na Rock Point. Se você está procurando a melhor hamburgueria da cidade, acabou de encontrar. Apenas os melhores ingredientes, preparados com todo o carinho do mundo, com opções para todos os gostos, dos clássicos aos mais ousados. Com certeza a Rock Point tem um lanche ideal para você. Além de uma variedade de bebidas para acompanhar esse momento incrível que vai te deixar com água na boca. Lanches super bem recheados que vão te causar sensações indescritivelmente boas. Na Rock Point você também vai encontrar uma série de sobremesas sem iguais. Tudo isso em um ambiente super aconchegante e mega confortável. Corre para conhecer a Rock Point. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Quando mesmo só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. E aí, gostaram da pizza? Muito. Meu Deus. Boa, né? Muito boa. Caraca, eu pensei que ia comer uma pizza só, daí surgiu 2 pizzas, mas não faz nossa A parte. gente Né? rebenta, né? A gente come, né? Já que a gente tá falando das visitas que você fazia, as passadinhas lá. Voltei, mas não voltei pra você não, voltei pro apartamento, tava com saudade. Saudade da minha cama. Saudade Daí do desse pão processo doce. aí. E desse processo até você conseguir voltar pra casa mesmo, como é que foi? Aí foi que nós um dia nós esqueci. Você fala que você já não conseguia mais viver a sua vida lá fora normalmente. Parece que você tá fazendo coisa isso. errada. Eu tava assim nessa metade, né? Parecia que vivia 2 pessoas dentro de mim. Aí um dia eu tava na igreja, um pouco sozinha, chorando muito, assim, extremamente perdida. E vi a Érica. Aí eu cheguei até ela, falei, você é pastora aqui? Ela começou. Eu falei assim, eu tô sentindo de fazer algo mas eu não quero fazer. Só que tá muito forte. Ela falou, o quê? Restaurar meu casamento. Aí ela olhou pra mim e falou assim, peraí. Aí eu fui lá, levantou, foi na bolsa, pegou um papel, uma caneta, escreveu um número, voltou lá e deu pra mim e falou, você vai falar com essa pessoa, tá bom? Posso orar por você? Pode. Orou por mim, Deus abençoe, pegou a bolsa e foi embora. Falei, gente, que coisa mais esquisita, né? Porque geralmente você vai lá, a pessoa te bota lá em cima, fala assim, olha, a pessoa tá querendo restaurar a igreja, né? Uhum. Ela foi assim, ó. Aí fui, peguei o telefone, fiquei lá relutando, mas acabei falando com a líder de GC, né? A Michelle e o Guilherme, não sei se vocês conhecem. Comecei a falar com a Michelle, contei minha história mais ou menos pra ela. Ela me ligou, eu liguei pra ela, não lembro. A gente começou a chorar no telefone porque ela falou assim, olha, Jesus sempre me disse que eu ia ouvir minha história na boca de outra pessoa. E esse dia chegou, vem aqui em casa pra te conhecer. Comecei a ir lá e comecei a frequentar a GC, a casa dela. GC de casado, mas eu ia sozinha. E, eu fui... Você tava sabendo disso, Dani? Não, na época, você não sabia porque eu não te contei, mas depois... No começo não. Mas depois eu fui sabendo. Aí eu... Você tava na Poema também já ou não? Não. Não ainda, você tava na outra igreja. o Dani voltou, foi pra Poema depois que a gente casou, Voltou. Aí eu comecei a ir todas as quartas, que eu já era na quarta, comecei a ir todas as quartas eu tava lá. E eu fui curada de muitas coisas, muitos traumas, muitas coisas que eu nunca imaginava que aquilo era um problema. Ali no GC, assim, sabe? Fazer parte daquela família, daquele corpo ali,
nossa, renovou a minha... A gente tem uma mania de achar que tudo que a gente passa tá acontecendo com a gente. Aí você começa a ver que todo mundo tem o mesmo problema, né? Aí Eu você via começa a abrir lá a cabeça, né? os casais compartilhando daquilo que eu vivia com o Daniel. Eu falava, gente, mas eles estão vivendo a que eu vivia casada. Então, assim, aí foi ficando mais difícil, porque eu não tinha voltado para ele. Eu ainda estava na vida que eu estava, mas estava fazendo parte de um corpo. E eu sempre falo de um corpo espiritual, de uma família espiritual, né? Eu sempre falo que Deus, ele não tem padrão. A partir do momento que alguém ora e que a pessoa está disposta a fazer algo ainda que não queira, não existe padrão. Deus faz, porque, né, pede e recebe. E o Daniel pedia e eu, da minha maneira lá, não sem entender nada, eu estava buscando algo para mim, porque na verdade a gente entende hoje que a restauração foi feita na nossa vida. O casamento já é de Deus. Então, e a restauração de casamento, ela é todos os dias. Todo dia você restaura algo, você tem que lutar, você tem que perseverar pelo seu casamento, todo dia. Todo dia você tem um problema, todo dia você tem que correr para alguém para resolver, ou vocês mesmos resolvem em casa quando dá. Mas é todo dia uma luta. E daí eu comecei continuando no GC. Voltei até um dia um dia descobri que ele tinha comprado um par de aliança. Tava eu na loja lá. Falei, aí um dia eu tinha brigado com a pessoa. Eu usava pela fé. Eu tenho fé e eu vou usar aliança porque eu sei que uma hora ela vai estar junto pra você usar essa aliança. Você colocou a sua e deixou a dela guardada. Então, só que ele comprou e não tinha ido buscar. Aí o que aconteceu? A minha filha, eu acredito que me falou, eu não lembro quem me falou. Aí eu tava, né, sozinha até então, eu tinha brigado com a pessoa que eu tava, daí eu peguei e falei, já sei, vou fazer uma surpresa, porque eu tava nessa, brigava, vou restaurar ainda, agora é hora de restaurar. Você tava na hora do confronto ali. Tentava ficar em casa, não conseguia, voltava, então eu tava nessa vida. Fui lá na loja, isso na minha cabeça, se eu fizesse, eu não ia aí assim, ó, não tem mais pra onde eu correr daí. Eu vou voltar mais, né? Vou fazer e ficar, né? Sim. Peguei a aliança, fui na igreja que ele frequentava, cheguei na pastora, falei, eu quero voltar, trouxe aliança e tal. Nossa, imagina, a mulher, todo mundo lá sabia? há 1 ano e pouco acompanhando ele, vendo o desespero dele, de repente surgiu lá, a igreja inteira ficou emocionada. Chamei ele lá na frente, ela chamou ele, todo mundo, nós trocamos aliança. Ela pregou em cima daquilo, né? Quero pedir perdão pra ela se um dia ela assistir Foi muito amor, né, Dani? Porque ela tá viva aqui até hoje, né? Olha, eu vou falar pra você, ele é muito guerreiro, tá? Muito mesmo. O nome de Deus, que eu falo que eu nunca vi um nome de Deus igual ao meu marido. E aí eu fui, chamamos lá, todo mundo muito feliz, os meus filhos estavam lá, tudo, nossa, muito lindo, maravilhoso. Acho que 1 semana depois, eu largo ele e vou embora de novo. Aí esse dia, eu acho que ele pensou, agora acabou. Agora deu, né? Fui embora. Aí fiquei lá, né, fiquei acho que uns 3 meses, dei continuidade na minha vida, né? Voltei com a pessoa que eu estava, ficamos lá um tempo. Quando foi no dia 30, mais ou menos, de dezembro, dia 30 de dezembro ou 31, não lembro, eu começo a passar muito mal. Falei, gente, eu tinha feito até um treino de perna, porque eu treinava muito, né? Quando dava, assim, eu treinava muito. Tinha feito um treino de perna, e treino de perna geralmente cai minha imunidade. Deu um tempão ruim até recuperar de novo. Falei, gente, eu treinei muito, tô muito mal. Aí falei, mas não é normal, esse negócio não passa, ficou muitos dias, né? Falei, eu acho que eu tô grávida. Fui lá, peguei e fiz um teste positivo. A primeira coisa que eu pensei, perdi tudo. Agora eu perdi. Agora sim, agora não tem mais nada. Porque o Daniel sempre falou pra mim, o dia que você engravidar, eu vou entender que é pra eu desistir. Esse é o sinal. Era a barreira. Ele falava isso pra mim, acho que ele não falava com frequência, ele falou uma vez, só que é uma coisa que marca muito, né? Isso é uma coisa que marca. Quando aconteceu, foi a primeira coisa que veio à tona. Que veio na minha cabeça. Eu peguei e falei, agora acabou, agora de verdade acabou. E não falei pra ninguém.
Guardei pra mim, contei pra minha filha mais velha só, e ela nem viu, porque ela tava viajando, não viu, nem sabia onde a minha filha tava, pra vocês terem noção. E ficou por isso, eu fiquei em casa com isso na minha cabeça, pensando. Fiquei acho que mais ou menos um mês sem falar pra ninguém. Aí contei pra minha irmã também sabia. Até minha irmã, no dia que eu contei, ela trouxe um celular e falou assim, olha, eu acho que o Dani tá namorando. Porque tinha uma foto dele no ano novo, no dia pro outro lá, que vira noite, trocando, batendo taça com uma menina, sei lá. Mas era foto só das mãos e das taças. Mas aquilo mexeu comigo. Falei, mano... Eu grávida, ele acabou com a outra. Eu grávida, ele com a menina, acabou. Agora minha família foi embora, acabou minha família, né? Vou ter que realmente construir outra família. E detalhe, né? Eu querendo construir uma família com alguém que já tinha uma família também. Então, eu tinha a minha, ele tinha a dele também. Então, eu querendo fazer uma outra terceira família aí. Nossa, isso. Aí eu peguei, fiquei, né, muito mal. Passou pela minha cabeça abortar o meu filho, porque eu pensei, eu não dou conta da minha ficar com ele, da outra ficar comigo. O que eu vou fazer? Eu vou abortar esse filho, porque, coitado, vai nascer com a mãe que nem eu, melhor que não nasce. E fiquei com esse pensamento um tempão. Aí um dia eu falei assim, mano, faz tempo já isso, então não consegui abortar, né? Não abortei meu filho. Vou tocar a vida, então, vou contar, né? Aí eu tava brigada com o rapaz, então eu tava na casa da minha mãe já nesse processo, ele tava lá na casa dele, vivendo a vida dele, e eu tava na minha casa. Eu grávida, ele sabia, eu sabia, e algumas pessoas sabiam, mas assim, Daniel, mas ninguém sabia pra onde colocar pra ninguém. Contei pra minha líder, né? Contei pra Michelle, a Michelle falou assim, falei, agora acabou. Ela falou, mas acabou o quê? Filho é a herança do Senhor, filho. Quem dá filho é Deus. Não acabou nada. Aí eu peguei, né? Falei assim, então, mas qual é a vontade de Deus? Ela falou assim, eu vou te falar a luz da Bíblia. Leu pra mim um versículo que fala sobre o casamento, que nós somos uma só carne, que o homem não separe. Leu alguns versículos lá, que eu me lembro mais ou menos, e falou pra mim assim, olha, se eu ler pra você Gênesis até Apocalipse, nada vai dizer que você não é a mulher do Daniel. Nossa. Não existe. Você casou com o Daniel e tem perdão? Tem arrependimento, perdão? Você é a mulher dele. Meu Deus do céu. Mas a escolha é sua, né? Você escolhe, Deus te fez livre, escolhe o que você vai fazer. Só que, se você voltar pro Daniel de novo, e se você for embora, aí eu não te ajudo mais. Porque daí ele já sofreu muito. Sim. Ela colocou um ponto final. Falou, é a última vez que você volta, se você quiser voltar. Se você voltar e ele não vai sofrer de novo, eu não vou te ajudar mais, porque daí eu não tenho mais o que eu faço pra você. Se Jesus não é suficiente pra você, quem sou eu? Foi as palavras dela daí. Quebrou suas pernas. Quebrou minhas pernas, né? Falei, meu Deus, e agora? Pra Jesus não é mais nada, não tenho nada daí. Já não tenho nada, não tenho nada, mas tenho Jesus, não tenho tudo. Na minha cabeça, né? Eu tinha Jesus ali naquele jeito que eu vivia. Resolvi então contar pras pessoas. Aí eu contei. Eu liguei pro Daniel. Falei, Daniel, na verdade eu não queria contar para o Daniel. Eu ia contar primeiro pra nossa filha, pra Isa. Isa tá aí? Ele falou, já tá lá embaixo, ficando comigo. Pronto. Eu que queria falar com ela, ele falou assim, tá bom. Mas deixa eu te falar uma coisa antes. Falei, tá bom? Eu tenho lido, você sabe que eu tenho lido sobre restauração. Você quer falar assim? Pode. É tão emocionante. Você sabe que eu tenho lido sobre restauração. Eu pensei em desistir de você, mas a mesma coisa que a minha líder falava pra mim, o líder dele falava pra ele, então eu firmava, sabe? O meu líder disse que não existe nada que faça de outra igreja, não era da mesma igreja. Não existe absolutamente nada que faça você deixar de ser minha esposa. Então, você sabe que eu tenho lido sobre restauração e algumas histórias que eu tenho lido, as esposas voltam grávidas. Nossa.
E é isso que eu tenho certeza que você vai me falar. Que você tá grávida. Você vai me falar não, que você vai falar pra Isa, porque não era pra ele que eu ia falar, era pra Isa. E eu quero falar pra você assim que eu não desisti de você, não desisti do nosso casamento. Se você estiver grávida, eu vou continuar te amando do mesmo jeito e vou amar mais ainda o seu filho se você quiser voltar pra casa. Porque Jesus não tem nada que faça você ter uma esposa. E eu vou lutar por você até o fim. Mesmo que você quiser ficar com o pai do seu filho, eu vou lutar por você até o fim. Mano, quando eu ouvi aquilo, eu desabei de chorar. Eu fiquei extremamente assim, impactada, porque eu não olhei pro meu marido. Eu olhei para alguém que me amava assim, acima de qualquer coisa que eu estivesse fazendo, acima de qualquer pecado, e por alguém que valia a pena eu morrer. Então assim, eu falei, esse alguém tá dentro do meu marido e tá transformando a vida dele. Porque eu nunca conheci Jesus assim. Eu nunca vi um Jesus assim. Então, se essa pessoa pode transformar aquele cara que eu conheci, agressivo, violento, bravo, ele pode mudar qualquer coisa. Ele pode mudar a minha vida. E eu quero acessar esse cara. Eu quero acessar esse Jesus. E eu tinha certeza que eu só acessaria ele se eu voltasse pra casa. Aí desse dia eu decidi que eu ia voltar pra casa. Coincidiu da gente voltar no mesmo dia que nós casamos. Eu fui pro GC numa quarta-feira, uma semana depois. Fui pro GC da Michelle, daí o Daniel tava preparando um jantar pra mim, eu não sabia. Daí ele me chamou, foi lá me buscar no GC e falou, vamos lá em casa que eu tô fazendo um jantar pra gente. Daí eu fui lá e ele já sabia que eu tava grávida, ele já estava, a partir do momento que eu confirmei, daí porque né, não precisou nem eu falar mais nada, né, ele já tinha falado tudo, né, daí eu falei, realmente isso que eu ia contar, aí nós choramos no telefone lá, a partir desse momento ele começou a cuidar de mim. E eu falei que eu tava fazendo um jantar profético, que era, falei, apesar de nós não estarmos casados, e hoje ser dia do nosso aniversário de casamento, eu quero fazer um jantar profético, profetizando que a gente vai comemorar mais datas dessas juntos. Aí eu fiz um jantar pra ela. Ele fez, ele e meu filho Nicolas fizeram um jantar pra mim. Aí ele fez um jantar pra mim, aí nesse dia ele me chamou, ele me convidou a ficar, ele falou, você não quer ficar? Eu falei, quero. Aí começou a nossa restauração. Aí a luta começou. Aí ela nunca mais foi embora. Então, aí a luta pra não ir embora, que é embaçado, porque eu sempre costumo dizer assim, ó, uma coisa que eu aprendi com o Leandro, amor, a gente, é um dom, é fruto do Espírito, né? Então, amor você não sente, o Espírito te dá. Então, você só consegue saber de fato o que é amor se você tem relacionamento com Jesus. Então, por que eu achava que eu não amava mais meu marido? Porque eu não tinha relacionamento com Deus. Então eu não tinha esse fruto. A partir do momento que nós começamos a nos relacionar, ir pra igreja junto, não era assim, foi uma chave, virou e eu... agora é um processo, amei, né? Não. Acorda é lindo, maravilhoso. Não, a minha líder... Ainda teve aquela caminhada do tipo, eu tava numa igreja, ela tava em outra, aí a gente ia ter que decidir em qual igreja ficar. E naquele momento eu entendi que, cara, eu já tava caminhando. Ela ainda tava engatinhando, ela precisava muito caminhar com a Michelle. E eu falei, cara, aonde eu estiver, pra você ver, lá atrás a gente abandonou a igreja porque a gente não se encontrava em igreja nenhuma. Agora, eu falo assim, aonde eu estiver, Jesus vai estar comigo. Não importa o lugar, não importa a casa que eu tiver. Então vamos pra Poema, porque lá pra você nesse momento vai ser mais melhor, importante. porque ela já estava bem amparada lá, né? Se mudasse, ela ia ter que começar de novo, né? A transição de novo, né? Tem aquela fase de você se sentir bem para falar as coisas que você precisa, né? Não é nem que a outra igreja não me daria suporte, porque às vezes as pessoas podem falar, mas suporte não tem nada a ver, porque Deus é Deus. Deus tá onde... Ele vai usar as pessoas da onde for. Mas a Michelle, ela tinha algo que ela conseguia... O que aconteceu? Ela tinha história igual a sua, né? Não é que... Eu não acredito também que as pessoas falam assim, mas eu não vivi isso, não posso te ajudar. Não é isso. Mas, assim, como a Michelle, naquele momento,
ela foi fundamental, porque a Michelle sabia exatamente o que eu tava pensando, o que eu tava sentindo. Foi a pessoa que Deus preparou para cuidar de você. Exatamente. Então ela ligava pra mim, às vezes eu tava em casa do nada, já talvez com a mão na maçaneta pra ir embora, a Michelle ligava. Aí eu via a Michelle, ficava um tempão pra atender, eu ficava olhando. Mano, ela vai falar, eu não quero ver o que ela vai falar, porque ela vai falar e eu vou ficar. Aí eu falava, não, eu vou ouvir, porque eu entendi que eu preciso matar a minha carne, assim. Oi, Mi, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Você já limpou sua casa hoje? Eu falei assim, já, então você vai limpar de novo. Mas eu já limpei. Ela, não, mas você vai limpar. Você já limpou o armário da cozinha? Não, já. Então vai tirar tudo e vai pôr de novo. Ó, você vai fazer isso no armário da cozinha, no guarda-roupa, na casa. A hora que você acabar tudo, que você fizer isso umas 5 vezes, se doer ainda, você volta e você vem pra cá. Então a Michelle me ensinou que nem um neném quando você ensina a andar. Ela me ensinou como que cuidava do marido, como que cuidava da casa, como que cuidava dos filhos, que eu tinha que pôr mesa pro Daniel. Eu falava que eu tinha que falar eu te amo. Eu não falava, eu não conseguia falar pro Daniel eu te amo. Ela ligava e falava, você já falou pro Daniel que você ama ele hoje? Eu falei, não. Então fala. Eu falei, não consigo. Por que não consegue? Michelle, porque faz 2 anos que eu não falo que eu amo ele. Como que eu vou falar do nada que eu amo ele? Você vai falar, sabe por quê? Porque a palavra tem poder. E hoje você faz por obediência, mas daqui a pouco você vai fazer por amor. Fala. Eu ficava assim um tempão no celular, escrevendo, apagando. Escrevendo, apagando. Nem pelo WhatsApp ia? É mentira, Michelle. Você, acho que 400 vezes por Não, agora agora ele enjoou, já ouvi. Mas na época, ele fala assim, ai, na época era terrivelmente difícil. Eu escrevia, daí eu falava, mas não é mentira. Ela falou, por que é mentira? Você tá profetizando na sua vida. Não é mentira, fala. Daí eu escrevia. Daí ele respondia. Aí começava uma conversa. Daí foi um dia foi ficando mais fácil. Ficando leve, né? Por quê? Quando a gente não ama a outra pessoa, a gente tem uma dependência emocional muito grande. Então, uma vez as meninas foram orar na minha casa por mim. Tava a Gil, a Cris, a Michelle e a pastora Cida. A pastora Cida me pôs no colo, igual criança. Ela deve ter feito isso com um monte de gente, mas a minha, né, foi assim, pra mim foi marcante. Me botou no colo igual criança e começou a fazer carinho no meu cabelo igual você faz com o filho. E a oração da pastora Cida era: Jesus, eu não posso fazer nada por essa pessoa, mas o Senhor pode. Então, Senhor, através da minha oração, e começou a orar. E a Gil no cantinho, a Gil que canta, sabe? Lá no cantinho. Daqui a pouco a Gil veio, começou a orar em mim, começou a orar nos meus braços, assim, começou como se ela estivesse arrancando algo de mim. E ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela começou a falar assim: Senhor, o que ela vê nessa pessoa em específico é a figura paterna. Então ela assemelha ao pai. Senhor, que ela te enxergue como pai e não essa pessoa. E começou a fazer essa oração. Daí eu comecei a pensar, falei, meu, é real. A pessoa, entendeu? Eu comecei a associar e botar numa balança lá. Eu falei, meu, é real isso. É real mesmo. A falta de paternidade faz a gente depender emocionalmente das pessoas. Então eu dependia muito emocionalmente dessa pessoa. E eu achava que aquilo era um amor absurdo. E não era. Porque, como eu falei, amor é fruto do Espírito. Só o Espírito Santo nos ensina a amar. E se você não tem relacionamento com Deus, você não sabe o que é amar. Então, eu tinha dependência emocional. E pra você se libertar de uma dependência emocional, é muito sofrido. Só Jesus pode curar. Então, o meu amor começou a realmente surgir quando um dia eu tava tomando café com o Daniel em casa. Ele tava na minha frente, nós estávamos tomando café junto. Acho que ele tava se arrumando pra ir pra igreja dele, que a gente não tava na mesma ainda. De repente, eu olhei pro Daniel e o meu coração inflou. Eu senti como se o meu coração, se alguém tivesse soprado no meu coração. Ele inflou assim. Eu olhei pro Daniel e eu comecei a sentir algo diferente por ele. Minha visão é como se tivesse aberto. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô sentindo, né? A partir desse dia começou a ficar mais fácil. Fazer um carinho, um toque, abraçar, namorar.
e falar que ama, né? Começou a ficar mais fácil esses contatos. O namorar foi o que mais demorou pra gente, né? Que a gente ora muito por isso, a gente aprendeu a orar por isso. A gente aprendeu Eu oro por isso também. A gente aprendeu a orar, a gente aprendeu que isso é algo criado por Deus e o diabo deturpa, como tudo que o diabo deturpa de Deus também. Então, o nosso namoro, o nosso relacionamento íntimo, às vezes a gente no meio, a gente ora agradecendo a Deus porque a gente está conseguindo fazer. Então a gente começou a caminhar assim e daí a gente, né, tá aqui, tá hoje. Porque hoje as coisas não, tipo, antes tinha depravação no nosso relacionamento, hoje não. Então a gente agradece muito a Deus porque, cara, a gente consegue fazer as coisas sem pensar em depravação, sem pensar em besteira. É natural, em né? falar um palavrão ali, não falar nada. Cara, é uma coisa abençoada. A gente pode até parecer chocante, mas a gente sente a presença de Deus. Real. É o legal ali na nossa... contou pra gente. É E real ó, mesmo. eu vou falar o que eu vivi sempre nesse tempo todo. Sempre falei isso pra Mirielle. Ele não teria melhor pai. Porque Isso é verdade. absurdo. É absurdo, né? Quem não sabe da história, né? Agora, quem não sabe agora vai ficar sabendo. É, Mas é absurdo. É absurdo como o menino é o grudado com amor ele. que tem. Gesto, né? Tudo, né? E aconteceu como tinha que acontecer, né? E quem tá aí em casa achando que a esposa não lava a louça, achando que o marido não ajuda a limpar a casa e acha que é motivo para acabar um casamento, aí, ó. Eu acho que serve de exemplo para muitas pessoas. Hoje o casamento, infelizmente, ele perdeu o devido valor, né? Hoje as pessoas pensam assim, vamos casar, se der certo, se não der certo, separa, né? É verdade. E não é bem assim. O casamento é algo criado por Deus. E o casamento é tão forte, que ele é comparado com uma igreja. Jesus Cristo, quando voltar, ele vai casar com a noiva, e a noiva é a igreja. Então, o casamento, o relacionamento, né, a união de um casal, ele é simbologia da união de Jesus com a igreja. Então, não existe algo mais próximo de Jesus e da igreja do que o casamento. E se perdeu o valor, né? E realmente, a gente vê hoje muito casamento acabando por nada. Por nada, isso é a pura realidade. A gente tem um amigo, né, amor? Agora recente, né? Ele tá passando uma situação dessa. Eu comecei a conversar com ele, mas já separou, já tá separado há algum tempo. Eu perguntei, falei, o que aconteceu? Aí ele, cara, não aconteceu nada. Só faltou ter alguém pra dar a mão pra vocês dois. Mas eu falei pra ele, dá tempo de recuperar? Casamento Não tá perdido, né? Casamento a gente tem aprendido ainda, né? Porque, que nem eu falei um pouco antes da gente começar a gravar, que a gente não é perfeito. E o meu casamento não é perfeito. A gente ainda briga, a gente ainda tem os nossos ferreiros. Se não pegar, não tem graça também. Vai viver só na Mil Maravilha. Perde a graça, enjoa. Tudo que é mesmo todo dia, você enjoa. Tem que quebrar o pau de vez em quando. Briga, a gente não é. Só que hoje a gente aprendeu a pedir perdão, né? Até falo pro Daniel, até assim, no comecinho a gente brigava, né? Hoje a gente não briga mais assim, mas no comecinho a gente voltou, a gente brigava, falava assim, eu sabia que você não tinha mudado nada. Aí a gente corria na liderança, né? Da liderança falava assim, mas o que você acha que aconteceu? Ele tem a personalidade dele, ele tem a particularidade dele. Então, assim, e alinhando as coisas na nossa vida. Você precisa entender. Ele tá nervoso, você calma. Ele tá nervoso, ele calma. Ele começou do zero de novo, né? Começamos do zero. Zerou tudo. Até porque a gente não se conhecia mais. 2 anos afastado do outro, cara. Eu não sabia mais quem era ela. E ela não conhecia o novo Daniel. Eu já não era mais. E o legal é que vocês voltaram os dois conhecendo o mais importante, né? Aí as coisas fluem diferente, todas as coisas. Aí a gente, e assim, o Daniel ficou sozinho em casa, né? Ele continuou vivendo a nossa vida ali sem eu. Só que eu não. Eu fui pra outro lugar, outra pessoa diferente, totalmente diferente dele, não tinha nada a ver com ele. Outras coisas, outros rolês, outras pessoas. Então, pra você resgatar isso, ótimo, punk, mas. Demora um pouco. Dá mais um podcast, viu? Dá mais um podcast. Tem que fazer mais um convite, trazer os dois para a parte 2, o pós-retorno. Pós-retorno. Que eu garanto que foi mais difícil do que o você pisado de graça. todos os dias, assim, por um tempo. Porque daí eu tinha um filho, né? Sim.
Então, assim, você olhar pra sua barriga ali e pensar, poxa, por que eu, né, porque eu perguntava pra minha líder assim, por que tem pessoa que pode viver e tem gente que não pode? Ela falou, porque tem gente que não entende a verdade. Quando a verdade entra em você, ela liberta. Vencereis a verdade, a verdade. Você não ainda não sabe entende, uma mas coisa você que é eu sempre livre. falo, já. Teve algumas pessoas que já vieram aqui, eu sempre toquei nesse assunto. Você já não peca gostoso. Todo o nosso alinhamento, né? Todo o nosso alinhamento, a gente tem uma mania de fazer o seguinte, né? Deus, eu ando tão certinho, eu faço todas as coisas, eu não merecia estar passando por isso. Por que eu tô passando por isso? Você plantou. Aquela última vez que você foi embora, você já estava dentro da sua casa, você escolheu sair a última vez. E Deus falou, então tá aqui. Você não aprendeu do jeito mais fácil, você vai aprender do jeito mais difícil. Você não entendeu que seu marido mudou, agora você vai ver que seu marido mudou de verdade. Então precisou de um negócio mais forte, mais pesado, uma atitude que você nunca esperava dele. Pra ver que ele Ele te respondeu antes de você falar. Radical. E é desse jeito que Jesus trabalha. Isso que as pessoas precisam entender, né? Que a gente ser cristão não quer dizer que a gente vai viver uma vida de arco-íris. Muito pelo contrário. Você vai passar os perreios do mesmo jeito, mas a forma pior, que às você vezes, né? resolve é diferente, Porque a né? gente sabe que o final é feliz. Essa é a pura verdade. A gente você sabe, tem a escolhas gente diferentes. passa, a gente segura a onda, porque sabe que no fim lá da história, né? O final já tá feito, né? Então a gente não tem que se preocupar. Eu queria agradecer muito vocês dois, foi show de bola. A gente nem tinha ideia que a gente ia tocar para esse caminho, mas foi muito legal. Eu acho que tem muita gente precisando ouvir uma história dessa e enxergar. Tenho certeza que tem muito casal que vai ver e fala, nossa, não estamos passando nada. Nossa, não tem problema. A gente já ouviu isso de casais que amigos nossos falaram, cara, isso que vocês estão contando pra mim, a gente não tem problema. A gente tá se separando por nada e tão junto, feliz até hoje. É isso aí. E um filhão maravilhoso que te ama, você ama ele absurdamente. Poxa. Tudo é esse papai né, dele, tudo. Sim, grudado, onde Tudo é esse tá papai grudado no pescoço do Dani. E é assim mesmo, cara. Quando Jesus quer, ele faz, ele trabalha. Na hora a gente pensa que tá tudo errado, desabando, mas é o certo. Que foi a pregação dessa semana, né? Verdade. Eu até falei no GC, a gente tem que perder a mania de olhar o mundo com os olhos do mundo. Nosso erro tá aí. Até citaram no GC, lembra, teve aquele caminhão com um monte de crente lá que bateu, morreu todo mundo. Por que morreu todo mundo? Não era tudo cristão? Eu falei, e se todo mundo ia desviar daqui uma semana, Jesus resolveu recolher todo mundo antes de acontecer? Então a gente tem que aprender a enxergar o mundo com os olhos de Jesus, não com os olhos do mundo. Quando a gente enxerga com os olhos do mundo, a gente vê um monte de coisa errada, né? Aí cria inveja, né? Aí você acaba olhando a vida da outra pessoa, achar que a sua tá ruim porque a da outra tá boa. Nossa, será que ele lê mais a Bíblia que eu, por isso que a dele tá boa? Ou não lê e tá melhor? A gente começa a confrontar um monte de coisa. Mas uma coisa que eu fui confrontada no meu GC e no amor mesmo, muito no amor pelo meu líder, que é o Everton, né? E a Xuxa, e um casal também que tá indo lá, o Pedrão, que o Everton, em particular, falou pra mim assim, eu tava com um problema em abrir lá, né? Daí ele falou assim, Jaque, se você tivesse recebido uma proposta de emprego e que nessa proposta você ia ganhar um X valor só que você tinha que aprender a falar inglês. Se você não sabe falar inglês, você não ia correr pra aprender? Eu falei, sim. Então por que você não faz isso no seu casamento? Por que você não faz isso nessa causa específica? Então, por exemplo, se você está com dificuldade em se relacionar, por exemplo, de alguma maneira, ou de dialogar, ou real no casamento mesmo, busca conhecimento. Vai aprender a melhorar, né? Porque ficar reclamando, né? Quantas pessoas incríveis tem que ensina sobre casamento? Sim. Então busca conhecer. Eu até falei pra ele, eu tenho um livro lá em casa que chama Propósito da Família, do Luciano Subirá. Mano, lê esse livro. Tá pronto, tá o caminho. Comecei a ler esse livro. Meu, que livro sensacional. Hoje a gente tem muito material que ajuda, né? É só a gente querer melhorar, né? A gente tem mania de sempre pôr a culpa do terceiro também. Sempre. Eu vou falar que não consegue ler, mas só que não tem nem desculpa, porque agora tem audiobook. Nossa, essa é minha ajuda. Pedrão, valeu, Pedrão. Não tem mais. Hoje é Pedrão ajudou eu lá, eu tô ouvindo audiobook. Algumas eu acompanhei no livro mesmo, outro resto esse aqui tá igualzinho. Galera, estamos encerrando mais um episódio hoje.
demais. Finaliza aí que eu tô fazendo sua parte. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, manda pro seu amigo. Não esquece de mandar pro inimigo, a gente sempre fala aqui. E até a próxima gravação, galera. Fica com Deus. Nossa, show de bola.